Quando essa foto do Endrick começou a rodar nas redes sociais, muita gente se assustou. O garoto que saiu como grande promessa do futebol brasileiro e que foi pro Real Madrid cheio de expectativas, estava sumido, fora das convocações do Dorival Júnior e com muita gente falando coisas duras sobre o desempenho dele no futebol europeu. Falando sobre como ele tem jogado pouco e sobre como quando ele joga, acaba sendo egoísta e visando muito mais o individual do que o coletivo da equipe. Talvez você já tenha visto essas críticas, talvez você já tenha até visto essa imagem que viralizou, talvez você saiba exatamente do que eu tô falando. Mas a verdade é que ainda tem muita gente que se pergunta o que foi que aconteceu com o Endrick, que era apontado como uma das maiores promessas do futebol brasileiro, era jogador da nossa seleção e agora simplesmente anda sumido e com poucos falando do que ele realmente tem vivido com a camisa do Real Madrid. Mas fica tranquilo que no vídeo de hoje a gente vai falar melhor sobre tudo isso que tá acontecendo. Mas antes, se você não é um inscrito no nosso canal, eu quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pra gente, se inscreve aqui no canal e também deixa um like no vídeo. Quando no dia 27 de julho de 2024, o Real Madrid apresentou o Endrick para sua torcida, todos sabiam que se tratava de um jogador com um grande futuro pela frente. O Santiago Bernabéu estava lotado, o Endrick se emocionou e aquele era só o começo do que todos sabiam que tinha tudo para ser uma história de sucesso. O Real Madrid pagou quase R$500 milhão pelo garoto num contrato recheado de metas que o Endrick fez questão de bater todas elas. O Endrick saía do Brasil bicampeão brasileiro, jogador de seleção, um fenômeno absoluto por aqui. Mas 6 meses depois, já existem aqueles que acreditam que o garoto fracassou e que ele não tem nenhum valor para o Real Madrid hoje em dia. Obviamente, essa é uma constatação de ignorância e também, claro, de pouco conhecimento de bola de quem afirma um absurdo desses, né? O Endrick saiu do Brasil como um dos maiores talentos já produzidos no nosso país. Um garoto de 18 anos que é bicampeão brasileiro, bicampeão paulista, campeão da Supercopa do Brasil, passagem por todas as seleções de base e já jogando pela seleção brasileira principal, marcando gols importantes. Ainda assim, com toda essa bagagem, ele chegava no Real Madrid com um elenco que é jovem e estrelado e ele era só mais uma peça da engrenagem. Ele chegava sem nenhuma pressão. A função do Endrick no Real Madrid ao chegar era se adaptar e se desenvolver, só isso. Não era a função dele ser solução em nada para o Real Madrid naquele momento. E quantas vezes a gente já não falou aqui no canal que no futebol brasileiro muitos jovens não têm condições de se desenvolver porque a pressão é enorme e a cobrança em cima deles é desproporcional ao que deveria ser. Com o Endrick, a situação era diferente e ele sabia bem disso. A função dele era ficar bem e pronto, só isso, para quando ele ganhasse uma chance, não decepcionasse. Quando ele precisasse entrar em campo com a camisa do Real Madrid, ele pudesse corresponder, mostrando que ali ele estava pronto para aquilo que o Real Madrid precisasse naquele momento, os poucos minutos que fosse. Muitas vezes o torcedor esquece, mas a gente está falando do Real Madrid, que é um dos maiores clubes, se não o maior clube de futebol do planeta. E tem um dos maiores ataques do mundo, os melhores jogadores do planeta estão no Real Madrid, cara. O Vini Júnior, recém-eleito melhor do mundo pela FIFA, é dono da camisa 7, a camisa mais importante do Real Madrid. E embora na seleção brasileira ele não tenha o mesmo nível de desempenho, no Real Madrid o Vini Júnior é o cara, é dono do time e vem jogando um absurdo. O Mbappé, recém-contratado pelo Real, dispensa qualquer apresentação. Mesmo que ele tenha chegado e por algumas semanas ele tenha entregado abaixo do que a torcida esperava, o Mbappé agora vai assumindo o papel dele na equipe, fazendo gols importantes, calando os apressadinhos que o criticaram. E a briga do francês nunca foi por uma vaga na equipe titular do Real Madrid. A briga dele é com o Vinícius Júnior para saber quem vai ser o principal jogador do Real. O Rodrigo é outro cara que, apesar de ser subestimado em alguns momentos, é uma peça já consolidada no Real Madrid e também na seleção brasileira. Joga em várias funções no Real e às vezes até mesmo durante o jogo ele muda sua função para ajudar no coletivo. O Rodrigo é um dos melhores
melhores jogadores do mundo e tá ali ao lado do Vini Júnior e do Mbappé como um dos mais importantes jogadores do Real. E não bastasse esse trio absurdo, o Real Madrid ainda tem o Bellingham, que também pode jogar mais avançado, tem o bom Brahim Dias no banco de reservas, tem o Arda Güler, que é um cara que tá há mais tempo do que o Endrick no Real Madrid. Então quando a gente passa a olhar como um todo, é óbvio que não é fácil pro Endrick conseguir espaço, se destacar nesse Real. Ele vai se destacando aos pouquinhos mesmo, aos poucos minutos que ele vai recebendo. Diferente do que pensam ou divulgam alguns por aqui, o Endrick em nenhum momento foi esquecido pelo Ancelotti. É a primeira temporada do garoto no Real Madrid, uma temporada dura e com um nível muito alto de concorrência no elenco, e ainda assim o Endrick, em pouco mais de meia temporada pelo Real Madrid, já disputou 20 jogos com o clube. São poucos minutos que ele recebeu nesses 20 jogos, é bem verdade. Em muitos desses jogos, o Endrick jogou apenas 1 minuto, mas é um movimento de transição absolutamente para ele no Real Madrid. Bom lembrar, o Endrick não passou pelo Castilla, tá? Ele chegou e foi direto pro time principal do Real Madrid. O Vinícius Júnior passou pelo Castilla, o Rodrigo passou pelo Castilla, e ele não, cara, ele já chegou e foi direto pro time principal. Ele teve poucos minutos pelo Real Madrid, é verdade, jogou poucos jogos, e os jogos que ele jogou foram jogos mais simples, e ainda assim, o garoto sempre que possível vai aproveitando as oportunidades e tentando mostrar que ele merece mais chances no time principal. Nos 20 jogos que ele teve em campo com a camisa do Real, o Endrick, em 10 deles, teve menos de 11 minutos em campo. Ao todo, nos 20 jogos, ele só teve 316 minutos com a camisa do Real, e se você somar tudo isso, não dariam 3 jogos completos com a camisa do Real. É diferente você fazer 3 jogos completos ou você fazer 10, 5 minutos em um jogo ou outro. É óbvio que é mais difícil quando você tem minutos picados, mas isso não impediu o Endrick de ainda assim chamar a atenção da imprensa, de se destacar, de levar a torcida à loucura. No tempo que ele teve em campo, o Endrick já fez 4 gols e ainda deu uma assistência, e são números excelentes nos minutos que ele teve em campo, velho. Ele fez gol na sua estreia na Liga dos Campeões, num chute que todo mundo chamou ele de maluco por ter tentado. E ele não só tentou, como também guardou a bola e levou a torcida ao delírio. No último jogo pela Copa do Rei com o Real Madrid, o Real sofrendo para conseguir passar pelo Celta de Vigo, em um jogo que podia até terminar como tragédia pro Real, com eliminação na Copa do Rei, o Endrick entrou, fez 2 gols, sendo inclusive um deles de calcanhar. Irmão, ele levou torcida e imprensa espanhola completamente ao delírio. O Endrick não é um fenômeno brasileiro, ele é um fenômeno mundial. O problema é que por aqui muita gente gosta de desvalorizar o que é nosso. A tal da síndrome do vira-lata. O Endrick tem participado de um gol a cada 72 minutos de jogo. É a terceira melhor média de toda a Europa. Mas é claro que muita gente por aqui, que acabou nem conquistando nada, vai criticar o jogador, dizer que o Endrick é uma mentira inventada pela mídia e que não joga nada. Essa foto do Endrick, gordo, desmotivado, sentado no banco de reservas, obviamente é uma montagem, meu amigo. O Endrick não engordou, não tá desmotivado, o Endrick tá pronto, voando, louco pra conseguir mais chances, mais minutos, fazer mais gols. Se você perguntar pra ele se ele tá feliz com a situação dele agora, eu tenho certeza que ele vai dizer que não tá. E ele não quer saber de ficar no banco de reservas. E ele tem mesmo razão. O Endrick quer jogar e pelo talento que ele tem, pelo jogador que ele é, ele não pode ficar feliz no banco mesmo não. E pra quem critica o garoto, eu tenho péssimas notícias. O Endrick só tem 18 anos. Ele ainda vai evoluir muito, vai crescer muito mais como jogador. E esse Endrick de hoje, que já é um terror, já é um fenômeno, é o pior Endrick que a gente vai ver nos próximos 14, quem sabe 15 anos. Então quando alguém te perguntar o que aconteceu com o Endrick, pode dizer que aconteceu exatamente aquilo que estava planejado. Ele vai ser um dos maiores jogadores da sua geração, porque talento e personalidade ele tem de sobra. Mas e você, torcedor? Você tá comigo nessa de que o Endrick realmente vai ser fenômeno e ainda vai arrebentar muito na Europa? Pra você, ele um dia vai ser o melhor jogador do mundo? Deixa aqui nos comentários, quero saber o que você pensa e claro, que outro jogador que você quer que a gente traga aqui no canal que tá brilhando lá no futebol europeu. Não esquece do like no vídeo, eu fico por aqui, te vejo no próximo, valeu e tchau, tchau!